Bom dia, vamos dar início à nossa correção de matemática 2 de hoje, página 160 e página 161. Vamos começar aqui. Questão 4. Desenhe no plano cartesiano os triângulos cujas coordenadas dos vértices estão indicadas nas fichas. Aí nós temos aqui a primeira ficha para formar o primeiro triângulo ABC. Nós temos as coordenadas do ponto A, 0 e 0. Vem aqui, ó, 0 e 0, vem na origem, né, ó, do plano cartesiano, aqui. Ponto B, menos 2 e 0, menos 2 e 0. Então, a gente vai começar sempre do x, né, ó, a ordenada x, depois o y. Então, vamos procurar aqui o x, ó, no eixo x, menos 2 e 0. Então, vai estar em cima do eixo x, já que o y é 0. Então, vai ficar bem aqui o B. C, menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Então, liguei, ó. Aí, formou esses pontos aqui, ó. A, B e C. Então, vou ligar os pontos e formar o meu triângulo. Agora, vamos para o triângulo DEF. Coordenadas, para ordenadas 1 e 3. 1 e 3, ó. 2 e 3. 2 e 3. 3 e 5. 3 e 5. Aí, formou os pontos E, F e G. Então, vou ligar os pontos E, F e G e formar meu triângulo. Triângulo GHI, tenho para ordenado 2 e 1. 2 e 1. 4 e 1. 4. 4 e 1. E 4 e 4. 4 e 4. Aí, formou os pontos GHI, então, vou interligar esses pontos. Agora, eu vou calcular a medida da área em centímetros quadrados. Cada unidadezinha do plano cartesiano, essa unidadezinha daqui para cá, que é o ladozinho da malha quadriculada, formando o quadrado, é 1 centímetro, ok? Então, vamos ver aqui o primeiro triângulo ABC. Quantos centímetros ele tem de base, ó? 1, 2 centímetros na base. Na altura, 1, 2, também 2 centímetros. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Base é 2, a altura também é 2, dividido por 2. 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, a área é igual a 2 centímetros quadrados. Vamos para o triângulo DEF. Base, ó. Um quadradinho, então quer dizer que é 1 centímetro. A altura eu vou contar aqui na lateral. Quantos quadradinhos tem? 1, 2. Então, 2 centímetros. Então, base vezes a altura dividido por 2 é igual a 1, que é a base, vezes 2, que é a altura, dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1, que é 1 centímetro quadrado. Vamos agora para o triângulo GHI, né? Vamos contar a base, ó. 1, 2. E a altura? 1, 2, 3. Então, base 2, altura 3, 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6, 6 dividido por 2, 3. Então, 3 centímetros quadrados de área. Vamos para a questão 5. Para a festa junina de uma escola, serão produzidas bandeirinhas com formatos de triângulos isósceles e de quadrado, de modo que a medida da base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada. Sabendo que as bandeirinhas medem 225 centímetros de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Então, vamos lá. Ele disse que o quadrado e o triângulo têm 225 centímetros de área, que são os dois tipos de bandeirinha. E ele disse que a base desse quadrado, desse triângulo, é igual à medida do lado do quadrado. Então, primeiro eu tenho que descobrir a medida do lado do quadrado para poder descobrir a base do triângulo. Como que eu faço isso? O quadrado tem 225 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado é igualada ao quadrado. Quanto é a área do quadrado? 225, que é igualada ao quadrado. Aqui eu tenho uma potenciação. Então, vou trazer ela para o outro lado em forma de radiciação, que é a raiz quadrada. Então, lado do quadrado é igual a raiz quadrada de 225.
lado do quadrado vai ser igual a 15 centímetros quadrados. Então, o lado desse quadrado é 15 centímetros. Se o lado do quadrado é 15 centímetros e a base é igual ao lado do quadrado, então a base vai ser igual a 15 centímetros. Falta a gente descobrir agora a altura, sabendo que a área é 225 centímetros quadrados. Então, vamos agora substituir esses dados na área do triângulo. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a área do triângulo? 225. Quem é a base? 15. Quem é a altura? Quem eu vou descobrir? Então, eu repito, dividido por 2. Multiplico em cruz, então vai ficar 1 vezes 15 vezes H, que dá 15H, igual a 2 vezes 25, que dá 450. Então, H vai ser igual a 450, 15 passa dividido por 15, que dá igual a 30 centímetros. Então, a altura desse triângulo aqui é 30 centímetros. Questão 6. O perímetro de um triângulo equilátero mede 45 centímetros. Calcule a medida da área desse triângulo, sabendo que a sua altura mede 15 centímetros. Então, vamos lá. Ele diz que o perímetro é 45 e que a altura é 15 centímetros. Ele disse também que o triângulo é equilátero. Se um triângulo é equilátero, ele possui todas as medidas de seus lados iguais. Logo, se o perímetro dele é 45 e todos os seus lados são iguais e um triângulo tem 3 lados, basta eu dividir o perímetro por 3. Então, 45 dividido por 3 é 15. Quem é esse 15? Esse 15 aqui é a minha base, né? Porque todos os lados do triângulo, que é equilátero, são iguais e cada lado vai medir 15 centímetros. Logo, a base também é 15 centímetros. Como ele nos deu a altura, agora basta eu aplicar a fórmula para calcular a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Base é 15, a altura é 13, então 15 vezes 13 dividido por 2. 15 vezes 13, 195, dividido por 2, que dá 97,5 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo. Na questão 7, nós temos aqui, em virtude da grande quantidade de acidentes aparentemente inexplicáveis com aviões e navios, a região conhecida como Triângulo da Bermuda é cercada de muitos mistérios. Essa região, que lembra um triângulo, fica no Oceano Atlântico, próximo à costa sudeste dos Estados Unidos. Aí nós temos aqui a representação no mapa do Triângulo das Bermudas. Ele pede, usando uma régua e um compasso, fazer as medições necessárias no triângulo apresentado no mapa, calcule em quilômetros quadrados a área da região conhecida como Triângulo da Bermuda. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar a base e a altura, não é isso? Desse triângulo. Aí eu fiz aqui, gente, quando a gente vai calcular a base, aí a tia arredondou para 3,1, porque ia ficar um pouquinho diferente, porque ficava entre 3,1 e 3,2 centímetros. Aí eu coloquei 3,1, tá bom? Então, essa medida aqui, ela vai ser aproximadamente, tá? Só que nós estamos calculando aqui, ó, nós tiramos aqui em centímetros, né? E a escala do mapa, que é o tamanho real, ela nos deu o valor em quilômetros. E a gente tem que calcular a área em quilômetros quadrados, que é o tamanho real. Então, nós vamos transformar de centímetros para quilômetros. O que a escala está dizendo? Que para cada 1 centímetro eu tenho 460 quilômetros. Então, eu vou montar aqui, ó. Para cada 1 centímetro, eu tenho 460 quilômetros. Então, aqui vai ficar os centímetros. E aqui vai ficar os quilômetros. Então, se eu tenho na base 3,1 centímetros, eu vou ter quantos quilômetros? Não sei, vou chamar de x. Vou multiplicar em cruz, x vezes 1 é x, e 3,1 vezes 460 dá 1.426 quilômetros. Isso aqui é a base. Vamos ver a altura? A altura deu 3. Então, para cada 1 centímetro, eu tenho 460 quilômetros. Se eu tenho 3 centímetros, que é o valor da altura, quantos quilômetros eu vou ter? Não sei. Multiplique em cruz. X vezes 1 é x, 3 vezes 460 dá 1.380 quilômetros, que é a altura. Agora, eu vou aplicar
a base e a altura, substituir aqui na área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Base, 1.426 vezes a altura, 1.380 dividido por 2. Essa multiplicação aqui, base vezes a altura, dá 1.967.880 dividido por 2, que dá 983.940 quilômetros quadrados aproximadamente. Ok, gente? Então, esse valor aqui é aproximado da área desse triângulo. Então, se você fez e deu um valor próximo a esse, né? Também está correto, porque você arredondou os valores. Então, por isso que é aproximadamente. Então, vamos aqui, ó. Na imagem a seguir, aparecem duas retas paralelas divididas em segmentos congruentes e alguns triângulos convergem nessas retas. Sem fazer medições, estime qual dos triângulos tem maior perímetro. Nós temos aqui o 1, o 2 e o 3. A gente observar, ó, quem vai ter o maior perímetro vai ser o 3, né? Ó. Nós vamos ter aqui maiores medidas, então será o triângulo 3. O que podemos dizer a respeito das áreas dos triângulos apresentados? Justifique sua resposta. Ó, eles vão ter a mesma altura. Confere, ó, eles estão entre as duas mesmas retas paralelas. E se a gente observar, ó, eles também vão ter a mesma base. Então, quando eu calcular a área deles, se eles têm alturas e bases iguais, as áreas também serão iguais, né? Então, são iguais, pois as medidas das bases e das alturas são iguais. Bom, meus amores, ao terminar a correção, envie fotos para mim.